Olha, tem sido registrado em todo o mundo um aumento na incidência de casos de câncer de intestino em pessoas mais jovens. Se no passado esse tipo de tumor afetava predominantemente pessoas acima de 50 anos, a idade já não é mais o fator de risco preponderante. Na última semana, por exemplo, a cantora Preta Gil usou suas redes sociais para informar que foi diagnosticada com um tipo de câncer maligno no intestino. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Eduardo Sabino. Ele é cirurgião oncológico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutor Eduardo, boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite a quem nos assiste e vamos falar de um tema importante. Pois é, e preocupante também, né, doutor? Esse crescimento, o senhor acredita que se deve a quê? Crescimento no sentido também e da redução da idade, né? Por quê? E a gente vai ter dois fatores preponderantes aí. O primeiro é a acessibilidade das pessoas aos meios de diagnóstico e o segundo, mais importante, é a mudança do hábito de vida, né? O câncer de intestino tem relação com o cigarro, tem relação com a má alimentação, os alimentos embutidos, salsicha, mortadela. Então, tem um fator genético também, mas a mudança do hábito do ser humano está propiciando aparecer esse tipo de doença. Doutor, quais são os sintomas que aparecem que a pessoa tem que abrir o olho e procurar um médico porque pode estar acontecendo aí um caso de câncer de intestino? O câncer de intestino ele pode se apresentar de algumas formas, né? Ele pode ser, inicialmente, ele tem pouco sintoma, né, e conforme ele vai desenvolvendo, ele vai começando a aparecer os sintomas. Ele cursa com uma anemia, né, dependendo da localização do câncer do intestino, ele pode começar com uma simples anemia, até um entupimento do intestino. Entre a anemia, o entupimento do intestino, a gente pode ter dor abdominal, a dificuldade de evacuar, sangramento nas fezes, a mudança do hábito do intestino, a pessoa que tem o intestino mais regulado, ele desregula, começa a ter diarreias. Então, esses são os fatores, os dados que a pessoa deve procurar um atendimento. Doutor, quando aparecem esses sintomas, o câncer está em qual estágio? É muito variável, né? É muito variável. Ele pode, quanto menos sintomas, geralmente ele está na fase mais inicial. Quanto mais sintomas, ele costuma estar um pouco mais avançado. É importante até que a gente vê no consultório, as pessoas têm muito misticismo sobre a palavra câncer. O câncer, independente em que momento ele se diagnostica, a gente tem que sempre tratar. Mesmo que seja um câncer que já tenha disseminado, que já tenha metástase, é possível fazer um tratamento e é possível que a gente aumente a sobrevida com qualidade dessa pessoa. Agora, doutor, claro que o melhor remédio é a prevenção, né? E qual é a forma, a partir de que idade as pessoas devem fazer e qual exame? Com o câncer de intestino, ele tem um fator hereditário. Então, as pessoas que têm parentes de primeiro grau na família, é preconizado fazer a primeira colonoscopia em torno dos 40 anos ou 10 anos antes do caso índice. Então, se tem algum parente de primeiro grau que teve um câncer de intestino com 35 anos, você começa a fazer a colonoscopia com 25. Para a população em geral, em torno dos 45 anos, deve fazer a primeira colonoscopia. Esse é o método de rastreio do câncer de intestino. Doutor, quais são as chances de cura? Vai depender de quando vai se apresentar o diagnóstico. Os cânceres iniciais têm boas taxas de cura. Os cânceres intermediários, conforme você vai piorando o momento do diagnóstico, você vai diminuindo essa chance de cura. Aí a gente busca uma coisa chamada controle. A pessoa, muitas das vezes, tem um câncer até metastático, mas você, com o tratamento, você consegue paralisar a doença e transformar ela numa doença crônica, onde ela consiga sobreviver sem ter a queixa sem ele progredir. Tá. Doutor, é possível a gente dizer que quem corre mais risco, o homem ou a mulher? O homem.
É mais predominantemente no homem, mas com a mudança do hábito de vida da mulher, começou a ser um câncer também bem comum na mulher. Doutor Eduardo, muito obrigado pela consulta ao vivo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, disponha, estou sempre à disposição.